pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida. Meu nome é André Rangel e é uma honra e um prazer imenso ter a sua companhia. Semana após semana a gente está aqui, sempre com um convidado muito especial, batendo um papo legal sobre as coisas de Deus, sobre a vida com Deus, sobre a igreja, sobre aspectos da nossa vida familiar e tantas outras coisas que a gente pode conversar que são boas para nós, que trazem crescimento, edificação. E hoje eu estou muito feliz porque a minha convidada hoje é uma pastora muito querida, que eu já conheço há algum tempo, bastante tempo. Amo muito a vida dela, amo sua família e tenho a honra de tê-la aqui. Alguns meses atrás, anos atrás, há pouco mais que um ano atrás, a gente convidou esse casal para estar assumindo uma responsabilidade muito grande na igreja local e também em toda a nossa igreja, composta aí, de vários lugares, uma igreja só em vários lugares. E eles toparam o desafio, eles são responsáveis por toda a nossa rede de adolescentes, especialmente a liderança de todos esses ministérios. E tem sido um trabalho maravilhoso, a gente tem visto muito resultado. Eu estou muito feliz de conversar hoje com a minha querida pastora Andréia. Tudo bem, pastora? Tudo bem, bispo. É uma satisfação estar aqui com você, nesse podcast. É vida na vida e isso que a gente precisa na vida dos nossos adolescentes, né? É vida na vida, é estar junto, é caminhar junto e é uma satisfação realmente estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais para compartilhar sobre ministérios de adolescentes, né? Então é algo que realmente meu coração, se alegra sempre. Eu amo estar nessa posição. Eu já percebi. A gente, já como eu disse, caminha junto há algum tempo e foi fácil ir percebendo que isso era uma paixão para você. Não era nunca só uma responsabilidade, ou trouxesse qualquer peso ou fardo para você, sempre tem, responsabilidades ali bem fortes envolvidas, mas quando você faz com paixão é outra história, né, André? Com certeza. E a gente sempre percebeu isso em você, um carinho imenso pelo ministério, pelos frutos que se colhem, quando a gente afeta a vida de adolescentes, que eu acho que é um segmento da igreja espetacular. Sim. Eu ouvi um pastor falar uma coisa e isso chamou muito a minha atenção, eu falei, será que ele está certo? Faz sentido para mim. Ele falou que eles são, os adolescentes, o grande termômetro da igreja. Que todo mundo, uma igreja que atrai adolescentes, atrai qualquer tipo de pessoa. Eu acho que eu concordo com ele. ele. Eu acho que eu concordo também. Ele falou justamente isso. Se a sua igreja não está sendo um ponto de atração para adolescentes, você precisa repensar urgentemente, porque daqui a pouco você começa a perder aquele caminho, aquele trilho, Então, sim, a gente quer alcançar todas as idades, abençoar todas as idades, mas a gente realmente tem um foco muito legal. E ter você e o Marcelo tomando conta disso para a gente e ajudando outras lideranças tem sido uma jornada maravilhosa. Eu fico muito grato. E dá para perceber realmente essa paixão. E você podia estar aqui para falar de um monte de coisas, porque você tem talentos e especializações aí na sua história de vida, mas essa é uma daquelas paixões, É verdade. Acho que é uma das mais importantes para mim. Trata hoje. Tanto com eles, com adolescentes, como também com líderes de adolescentes. Exatamente. E eu costumo dizer que ser líder de adolescente, ou hoje tia pastora dos adolescentes, que eu gosto dessa forma que eles me chamam, e o coração do adolescente é terra fértil. Porque é uma fase realmente que eles estão passando por diversos desafios, mas descobrindo muitas coisas, tanto mudanças físicas, emocionais, maturidade também, inclusive espiritual. Então a gente, quanto liderança, a gente tem que ter esse olhar, de realmente semear no coração deles, porque quando a gente faz isso, com certeza, são coisas que ficam eternas para eles, Verdade. Algumas marcas que eu carrego até hoje foi lá que foram plantadas na minha vida, E é muito interessante. Talvez a gente tenha hoje adolescentes assistindo aqui, o que é muito legal. Eu espero. Eu espero que estejam prestigiando aí a pastora de vocês. E a gente deve ter pais de adolescentes que consideram, como eu, agora meus filhos já não são mais os mesmos adolescentes, já estão numa outra fase, um pouquinho mais velhos, mas que é um mistério para a gente, às vezes, como pais, entender a mente, o coração do adolescente para poder fazer melhor o nosso papel. E é bom demais contar com gente que ajuda a gente a fazer isso. Então, talvez enquanto a gente conversar aqui, seja muito interessante inspirar esse pessoal. E a gente vai fazer isso já já. Eu tenho um monte de pergunta aqui para conversar, saber o que está no coração da Andréia. Mas antes eu queria saber um pouco de você, saber um pouco da sua história. Eu conheço um pedacinho dela. Eu sei, onde você e a sua família, quanto tempo vocês estão aqui mais ou menos, mas eu queria que você contasse para todo mundo um pouquinho da sua jornada de vida até hoje, as coisas mais marcantes que você lembra, que fazem parte aí da sua história.
Tá bom, vamos lá, né? Vou fazer uma descrição minha, né? Eu sou uma mulher branca, tô com cabelo assim bem lourinho. Tá bem loura. Tenho mais ou menos 1,55 m e eu, enquanto cristã evangélica, eu não nasci em berço evangélico, né? Uhum. Eu venho de uma família que minha mãe era de uma religião e meu pai não tinha religião, né? Mas eles tentavam criar a gente ali com algum temor a Deus, né? Mas sem uma religião específica para seguir. Acho que o meu primeiro contato, assim, igreja evangélica, eu vou falar um pouquinho da questão do evangélico, depois eu falo um pouquinho de mim, da minha família, que eu acho que também é importante, né? Foi ali mais ou menos com 6 anos, 5, 6 anos. Minha mãe tinha uma amiga que me levava para a EBF, na Igreja Batista do Estácio, isso tem muitos anos. EBF é a nossa... Escola Bíblica de Escola Férias. Bíblica de Férias. Eu lembro, inclusive, da musiquinha. Eu não vou cantar, tá, bicho? Mas era Escola Bíblica de Férias, a Bíblia eu vou aprender. E isso ficou no meu coração. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu tô aprendendo a Bíblia até hoje. Amém. Graças a Deus, né? Que a gente nunca deixa de aprender. E por que eu tô tocando nesse assunto? Porque no dia do meu reconhecimento ministerial, essa amiga da minha mãe veio ver o meu reconhecimento. E ela foi a pessoa que, primeiramente, me levou e me apresentou aquele ambiente da igreja. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente precisa, sim, convidar crianças, convidar adolescentes para conhecer esse ambiente. Porque era um ambiente totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada. E aquilo ficou. A semente foi lançada. Como eu falo, coração de adolescente, criança, terra fértil. E essa é uma pessoa que você olha para ela de uma maneira diferente. E ela estar aqui nesse dia foi muito especial para mim, foi muito emocionante. Depois, um segundo contato que eu tive com a igreja evangélica foi Nova Vida, né? Eu fui, na época lá dos anos 90, 80, as meninas faziam 15 anos, tinham damas. E aí, uma dessas meninas, que eu fui dama, ela fez a celebração dela na Igreja Nova Vida, lá em Marechal, onde eu moro. Marechal. E depois eu falei, cara, que igreja linda. Fiquei apaixonada pela igreja e tudo Bispo mais. Birajara, né? Isso, era mesmo. Uma pessoa E voltei. muito querida, nossa. Cheguei um dia, falei, vou lá. Fui sozinha. Peguei uma Bíblia, que era uma Bíblia Novo Testamento, uma que era cinza, assim, né? Dos Gideões. Que era. Era a única que eu tinha e fui. Aí frequentei ali um tempo, fiquei indo, devia ter uns 13, 14 anos. Eu lembro bem assim da idade porque foi logo quando eu fui para o ensino médio, né? Então eu sei mais ou menos a idade que eu tinha. Foi um tempo, mas não consegui me integrar na igreja, engraçado, né? Não consegui e acabei não indo mais. E aí vieram algumas distrações, né? Para a vida do adolescente. Então, amizades, relacionamentos, né, que acabaram me colocando nesse ambiente de igreja naquele momento. Então, demorei um tempo para voltar para a igreja. Então, assim, vivi um pouco da minha adolescência fora, realmente, desse ambiente, né? E que poderia ter sido melhor se eu tivesse ficado ali naquele ambiente, porque muitas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Entendi. Muitas feridas, muitas coisas que eu acabei depois sofrendo consequências disso. Então, eu costumo falar isso para os meus adolescentes. O ambiente da igreja é o melhor lugar para eles estarem. Então, traz uma segurança. Exatamente. Depois disso, eu fui para a Igreja Católica. Nesse intervalo, minha mãe se converteu. Minha mãe foi da Igreja Presbiteriana também muitos anos. E eu fui católica um tempo. Conheci o Marcelo, pastor Marcelo. Na Igreja Católica? Na Igreja Católica. Nós fizemos o Crisma juntos, que é tipo uma confirmação do batismo. E você faz isso depois de uma certa idade, né? Depois dos 15 anos, na verdade. A gente fez ali aquela classe juntos, nós nos conhecemos ali e fomos namorar 2 anos depois, né, disso. E caminhamos juntos na Igreja Católica, Renovação Carismática, e depois de um tempo a gente começou a juntos, assim, né, visitarmos algumas igrejas. E aí um amigo meu me convidou para ir na Igreja Batista também, Marechal, Batista Nova Vida. Sempre estavam aí no meio da minha vida. E eu fui na academia nessa época, ele me convidou ali, e faz tempo isso, porque a academia já tem tempo. Então, as pessoas lembram, eu estava indo para o ensino médio, estava fazendo academia, então eu lembro quanto é. E aí a gente foi, nós fomos, e foi um momento muito especial ali, mais ou menos, eu devia estar com uns 22 anos, por aí. Começamos a frequentar, nos batizamos. Já tinham casado? Eu e Marcelo, não. Casamos, né? Tivemos a Beatriz, que é a nossa filha, hoje ela tem 18 anos, né? Legal. E desde lá, eu e Marcelo, a gente tem caminhado juntos, e foi uma melhor decisão também pra gente, né? Enquanto
naquela vida de jovem, que estava namorando, que a gente ficava mais para lá do que para cá, casa ou não casa, e a gente realmente decidiu por Jesus, não, vamos sim. Vamos formar uma família. Só que a gente não tinha noção do que Deus tinha pra gente, né? Mas nesse período casal. Que você estava ali, que você estava na Igreja Batista, se casou ali, mais tarde teve a Bia. O que você lembra que causou em você, assim, que fixou em você essa necessidade de estar envolvida na igreja? Você tinha uma equipe de apoio que estava junto com você, algum grupo, alguma classe? Você se reunia com frequência ou servia na igreja de uma maneira geral? Você pensa assim, isso aqui me faz muito bem permanecer, semana após semana. Então, na verdade, assim, ali na igreja já que eu frequentava, né, eu servia no berçário. A gente sempre esteve envolvidos, assim, né, com essa parte de ministério infantil. Okay. Mas eu, inicialmente, né, e também junto com casais, né, casais jovens. Você gostava? Ocasião. Gostava, sempre gostei de estar nesse meio. E a gente ficou ali. E depois de um tempo a gente começou a procurar outra igreja novamente, né? Eu vou chegar aqui sem questão nenhuma, né? Questão mesmo de direção, visão, e nós fomos abençoados, né? Então isso é bom também, né? Isso é muito positivo. E viemos para cá. Aqui em Jacarepaguá, quando a gente chegou, a Bia tinha 8 meses, mais ou menos, era de cola ainda. E a nossa igreja, ela é muito especial na acolhida. Né? A gente foi muito bem recebido, tanto a Bia na Geração Vida, na ocasião, né? E a gente aqui também na igreja, né? Fiquei um tempo no banco, né? Recebendo ali, a gente ficava sempre na galeria, porque era perto do berçário, onde a gente podia ficar. E no dia que a gente veio foi muito interessante, porque a gente já tinha passado em outros lugares, né? E eu lembro que a gente sempre saía dos outros lugares que a gente estava comentando. E aí, o que você achou? Né? Aquela coisa, aqui, não é? E aqui a gente saiu os dois calados. Entramos no carro, assim, em silêncio, sem falar nada. Eu falei, ele não vai falar nada, eu tinha amado. Tinha amado. Mas ficou com medo de ser a primeira a falar, né? Vai que você tem uma decepção. É verdade. Ele estava pensando a mesma coisa? Não sei. Um louvor maravilhoso, assim, Deus falou muito com a gente. A palavra, é você que estava pregando nesse dia. Sou muito fominha, não deixo quase ninguém pregar. E aí, quando quase chegando em casa, eu falei, e aí, amor, o que você achou? Eu estava esperando você falar, né? Marcelo é um cara muito observador, muito na dele, né, e tal. E aí ele estava esperando você falar. Eu falei, eu amei ele, eu também. Eu acho que ele é o lugar pra gente ficar, né? Pra gente ficar e criar a nossa filha. Então, assim, esse criar nossa filha, né, nesse ambiente, eu achei, assim, muito interessante, né? Eu falei, até quando Deus quiser, né? A gente vai estar nesse lugar. E a gente tem criado. Olha, eu não sabia desse detalhe. Assim, eu sabia que você estava aqui há bastante tempo, mas a Bia está com 18. Você falou que ela chegou com 8 meses. Esse é o tempo de vocês aqui. É o tempo. Eu lembro que foi ali, foi 2007, né? Porque ela nasceu em 2006. No iníciozinho de 2007, E a Bia está aqui no estúdio com a gente, escondidinha ali. Está fazendo parte um pouquinho disso aqui. E bispo, interessante, né? Que a gente chegou. Aí eu fui fazer EBFL ainda. EBFL. Antes de ser Escola Avance, era Escola Atos. E antes de ser Escola Atos, era EBFL, Escola Bíblica de Formação de Líderes. Fiz EBFL um tempo, enquanto eu estava ali, né? Você pegou as primeiras turmas, porque a gente começou acho que em 2005, 2006, né? Sim. Aí depois eu parei, por conta dela mesmo, né? E aí voltamos já eu e o Marcelo fazendo Atos. Sim. É isso, mais ou menos. Que legal. Essa história. E aqui na Nova Vida, né? Aqui na igreja local, Jacarepaguá, a gente serviu primeiramente, né? Ministério Geração Vida. Eu coordenei Sementinha e Berçário. Sementinha era qual a idade? 1 ano, né? 1 ano. E berçário de 0 a 1. Era junto, era numa salinha que tem aqui, que era interligada. Eu coordenava as 2 turmas. Nessa época a gente tinha 4, 5 salas, né? Foi desafiante também, mas foi ótimo. Foi um período maravilhoso, de muito aprendizado também. Legal. E o Marcelo era da Secretaria da Geração Vida. O Marcelo ama NV Kids também, graças a Deus. E ficamos ali um tempo, depois a gente começou a servir no Ministério de Casais. Nós fomos fazer um curso Casados para Sempre, depois fizemos o Paz para Toda a Vida e fomos convidados para dar paz para toda a vida. Mas por alguma questão a gente acabou ficando com o Casais, porque Deus direcionou, acredito.
E a gente ficamos casados para sempre. 2 turmas. 2 turmas de casados. Só acumulando a experiência. Muito legal. Essas 2 turmas de casados. Aí no meio de uma, o Marcelo foi trabalhar em São Paulo e a gente teve que entregar essa turma. E foi quando a gente ficou meio assim, né? Sem muito... O que a gente agora vai fazer? Uhum. E na época, Leandro tinha sido minha liderança, né? Na Geração Vida. E aí ele me chamou para ir pro Clube Team. Sim. Né? Conta para o pessoal o que é Clube Team, quem não sabe, né? Clube Team é um retiro maravilhoso, né? Que era para todas as igrejas de Nova Vida, na ocasião, né? Tinha gente até que nem era da Nova Vida, a gente deixava aberto. Mas a maioria era bem pertinho. Nossa, e a gente passava ali uma semana lá com os adolescentes. E desde 2013... que eu vou para esse retiro, né? Hoje com outro nome, mas foi um amor assim que Deus foi colocando no meu coração e eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi o Clube Team do presente. Eu digo que foi um presente. Olha que legal. Me vesti até de presente. Não sei se você lembra desse. Eu não lembro. Mas você estava lá, sua mãe ainda também ia. E foi muito impactante para mim. Deus foi colocando um amor pelos adolescentes. Porque o que a gente ouve normalmente é que são aborrecentes, que é uma fase difícil, que... muitas coisas que a gente ouve dos adolescentes, mas eu acho que a gente precisa declarar palavras de vida sobre a vida dos nossos adolescentes, né? Uma vez que você se acha desafiador, às vezes, o relacionamento, pais e filhos, às vezes né? Ou pessoas mais velhas, lidar com questões dos mais novos, a primeira coisa que a gente faz é resistir, né? E a gente usa esses linguajares, né? Esse linguajar, né? De dar um nome e criar um estigma simplesmente alguém que a gente não consegue entender. Verdade. E quando a gente não consegue entender, o problema não está na pessoa, está na gente. A gente que não consegue entender. A gente precisa buscar entender. E eu acho tão lindo, tão legal. Assim, eu lembro, estou cortando você com propósito. Tá bom. De quando eu era... Eu acho que eu já tinha passado da fase adolescente, mas eu estava num retiro de adolescente. Eu acho que por isso. A gente não fazia retiro de adolescente na época, muitos anos atrás. Retiro de jovem todo ano. E resolveram fazer. E a gente viu uma coisa que a gente nunca tinha visto, que o fogo dos adolescentes parecia ser 10 vezes maior, que era impressionante a força que eles revelavam, assim, era uma ignição, era uma vontade tão grande de fazer as coisas. E eu comecei a olhar para aquilo como eu nunca tinha visto antes. Eu falei, o que acontece? Alguma coisa acontece, porque daqui a pouco eles vão ser jovens, será que eles vão continuar assim? A impressão que eu tinha é que não continuava. E na minha experiência, depois eu me tornei pastor de jovens, eu percebi isso. Não é que o jovem era sem fogo, não, mas alguma coisa ficou perdida. Alguns interesses mudaram e talvez até criaram algum tipo de desvio nesse sentido. Então eu fiquei muito apaixonado pela força dos adolescentes. E todas as igrejas nossas que eu conheço, os adolescentes em geral têm uma força muito grande. Tem. Aqui sempre teve... Em algum momento a gente criou aqui, alguém teve a ideia de fazer um encontro só para eles à noite, de adoração, que foi um marco, e é um marco até hoje, evangelístico, em vários outros aspectos. E eu falei, meu Deus, eu lembro que lá atrás, quando a gente ensaiava fazer isso, alguém vinha e freava a gente, segurava com medo de perder o controle. Aqui a gente fez o contrário, a gente tentou dar corda no máximo que a gente pôde, e assumir qualquer risco. Mas a verdade é que tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho visto adolescentes muito mais entregues e sinceros. Então isso sempre me impressionou. Eu queria só pontuar uma coisa. Eu não sei se a minha cunhada, a Nádia, era viva quando você foi. Não, né? Não. Ela já tinha falecido, já tinha morrido. Tá. Quem começou com o leitinho foi ela. Ela é idealizadora, né? Ela me chamou para participar e ela me chama de coautor, mas estava no coração dela originalmente. Então, eram nós dois. E a gente chamou mais uma terceira pessoa, que era a pastora Denise Fragali, que é a pastora lá na nova igreja. Nós 3 começamos o projeto, começamos pequeno, em julho de 2000. E de lá para cá, isso cresceu de uma maneira muito legal, muito saudável. Mas eu via na Nádia uma paixão imensa, como você está revelando, né? E eu fico muito feliz em ver que, embora ela não tenha permanecido, o que tinha dentro dela permanece vivo. Né? E ela plantou muitas sementes especiais na minha vida e na vida de muita gente. E ver isso em você, pastora André, assim, é uma alegria imensa, imensa, porque é Deus, né, recolocando, reposicionando algumas coisas para manter firme uma visão.
E você poderia dizer assim, não, eu acho que o tempo do Clube Tim passou, agora eu foco outro, mas não, você continua apaixonado. Continua. A gente, antes de começar a gravar aqui, já estava falando do próximo que vai acontecer em breve, a Andrea tem uma paixão por isso. Então é lindo e maravilhoso porque eu conheço um monte de gente que podia sentar aqui, pegar o microfone e contar um testemunho para você porque participou de um desses acampamentos. É verdade. E assim, o que me marcou muito ali no ambiente do Clube Tim foi algo que eu não vivi na minha adolescência. Então eu não sabia o que era um adolescente com esse fogo, como você está falando, né? Com toda a organização que o Clube Tim tinha, né? De promover aquela interação, a comunhão, as festas, né? Tudo aquilo que era feito, organizado. Era inesquecível para todo mundo. E eu pensava assim, meu Deus, eu quero que a minha filha viva isso, né? E a Bia ia pequena com a gente, ela participava de tudo. Era dos metida, devocionais, ela ia junto, ela participava. E algo também que ela cresceu vendo e participando e gosta de participar, né? Então, realmente, a gente procurou criar ela nesse ambiente. E essa igreja proporcionou isso pra gente, né? Enquanto família, né? Porque, como eu falei, adolescente tem um coração, né, que a gente deve alcançar, e a terra fértil. Então, esse fogo realmente é genuíno. E eu vejo isso hoje, né? Quando você toca na questão da QDA, por exemplo, né? Foi uma demanda deles. Não foi algo que surgiu, de repente, vamos fazer uma QDA. Não, eles começaram a querer isso. Começaram a se reunir, quarta da adoração. Começaram a se reunir para essa busca, por essa busca da presença realmente. E por que não a gente não viabilizar isso no ambiente da igreja? Deixar eles fora daqui, né? Então, foi quando eu falei, não, vamos trazê-los aqui para dentro. Foi meio desafiador no início, porque tem todo um ambiente, né? Que eles gostam, né, de estar, mas hoje é muito prazeroso. Eu gosto muito de estar nesse culto com eles. Eu acho muito verdadeiro. Sim. Eu acho que uma das coisas que, em geral, você nem espera muito que vai acontecer é por serem muito jovens. Você acha que pode ser algumas coisas fabricadas só para ver se produz aquele ambiente, mas não. É de um coração sincero, que está olhando para Jesus, apontando. Isso é a coisa mais linda que existe. E eu percebi isso às vezes que eu tive presente. E o fato deles mesmo conduzirem isso, né? Isso é uma forma também da gente inserir o adolescente na igreja, né? Então, eles conduzem aquele momento, eles que levam a palavra. Claro, né, que a gente está sempre por ali, ajudar, né, junto, eles não estão sozinhos nisso, mas eles que estão lá no louvor, estão lá ministrando, estão recebendo os adolescentes e os jovens que chegam também. Então, é realmente maravilhoso assim, o que Deus vai fazendo através da vida deles. Muito bom. Na sua experiência, quando você começou a trabalhar na sua igreja local, no caso aqui em Jacarepaguá, com adolescentes, o que você foi percebendo à medida que o tempo foi passando? O que você foi descobrindo em relação a eles? Né? Você encontrou um obstáculo muito difícil de ultrapassar, você percebeu que se você fizesse uma determinada coisa, uma programação ou alguma coisa de colocá-los próximos uns dos outros, houve alguns ganchos, assim, algumas ferramentas que Deus foi te dando, que foi identificando para você, isso aqui eu descobri enquanto estava trabalhando. Tem alguma coisa que chama a sua atenção nesse tempo? Eu acho que o desafio, assim, no meu caso, né, pode não ser para outros que estão com eles, foi a questão da conexão mesmo, né? De conseguir fazer essa conexão com eles, criar uma empatia. Né? Você diz professor-aluno? Professor-adolescente, exatamente, né? Criar um pouco disso. Mas depois que isso aconteceu, olha, como era bom, como é bom até hoje, né? Hoje eu não estou tanto com eles em sala de aula, por exemplo, uma EBD, né? Hoje os professores... equipe, né, da Kairos, que normalmente está mais lá. Eu meio que hoje só mais estou ali dando um suporte, né, porque eu não consigo mais estar em tudo, não dá, né, Bispo? Lógico, a gente sabe. Então, mas enquanto eu estava com eles, foi muito bom essa conexão, assim, porque era desafiante, tinha alguns realmente que eram mais questionadores, que eram mais críticos, mas eu comecei a estudar mais sobre quem era o adolescente, né? Procurei buscar um pouco isso, para eu poder entender e poder lidar com o adolescente. Então, realmente, tem aquele adolescente que te dá mais abertura, que você consegue chegar mais nele, que realmente entende que nesse lugar da igreja é um lugar seguro,
seguro no sentido de confiança, que ele pode se abrir, né? Que ele pode realmente contar com pessoas que vão acolher, de repente, algo que ele está vivendo, e tem aqueles que são mais no deles, né? Então, esses é um pouquinho mais difícil de você atingir, mas não é impossível, né? Então, assim, atingir esses adolescentes aqui, colocar eles para dentro da roda, né? Eu acho que era o maior desafio. E para fazer isso, a gente precisou fazer pastoreios, né? Coisas que trouxessem... Como é que era pastoreio? É como se fosse um Conviva hoje, né? A gente só mudou o nome. Um pequeno grupo. Um pequeno grupo, exatamente. Hoje ele acontece uma vez no mês, porque agora a gente faz um trabalho de discipulado conjunto. Legal. Então, antes, na verdade, era toda semana, depois passou para 2 vezes na semana, e hoje a gente faz o pastoreio uma vez por mês, perdão, e as QDAs também, quinzenais, né? 2 vezes no mês. Porque, assim, adolescente diferente do jovem, ele depende dos pais para trazerem eles, né? Então, tinha alguns momentos que eles não conseguiam estar na igreja, às vezes terça por exemplo, para dança, por exemplo, quarta para um pastoreio, para QDA, sexta para pastoreio, era muita atividade. Então, a gente viu que começou aí ter uma evasão, né? Eles acabarem escolhendo por alguma coisa que eles poderiam estar. Então, a gente fez assim que ficou mais fácil. Então, era desafiante só trazer esses adolescentes. Não sei se eu respondi bem. Não, com certeza. Mas isso era desafiador. Hoje eu já não tenho mais um pouco dessa dificuldade de me conectar. Eu acho que é porque eu procurei entender um pouco como é que se chega no adolescente, né? E também varia muito da geração de adolescentes que você está liderando, né? Hoje eu tenho adolescentes que são mais carinhosos, né? Antes, não é que eu não tinha, mas eles eram um pouco diferentes. Será que não é porque estava tentando ainda descobrir o lugar deles? Pode ser. Saber se conquistaria a confiança um do outro? Pode ser também, mas hoje eu tenho adolescentes assim que vem, que abraça, que tem aquele carinho, né? Aquela coisa. Antes eu tinha alguns, não eram todos. Mas eu acho que pode ser de geração também, acho de que a gente cada foi construindo também a cultura disso. Exatamente, pode ser também essa cultura sendo construída mesmo, né? É a impressão que eu tenho. Então, acho que é isso. Vou fazer uma pergunta assim um pouco mais ampla sobre a expressão adolescente. Quando você acha que isso começa? A gente hoje leva as crianças para esse momento de transição. Olha, agora você é adolescente. Ou então, você vai sair dessa turma de crianças e vai para a turma dos adolescentes. A gente, em geral, trabalha numa idade. Sim. 12 anos, 11, 13, alguma coisa ali. E sempre foi assim. Mas quais são, você acha, assim, os sinais que se revelam, que mostram que uma transição está acontecendo? A gente, como pai, lembra, né? Nossos filhos, quando estavam entrando na adolescente, a gente percebeu uma mudança de interesse neles. Sim. O que você acha que hoje marca? E como é que a gente vive nesses dias hoje, nos tempos de hoje? Eu tive uma impressão, mas eu não ouvi nada disso oficialmente, de que parece que se expandiu um pouquinho mais o tempo para deixar de ser adolescente. Eu posso estar enganado. Mas alguns valores parece que vão permanecendo até um pouco mais do que a gente tinha antigamente. Como é que você vê isso? Não, então, pegando esse gancho da questão da faixa etária, né, que você está falando, não foi nem impressão mesmo, não. Realmente se estendeu essa idade, né? Então, assim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente... Oficialmente, não. Oficialmente, Estatuto da Criança e do Adolescente, por questões legais, né, de 12 a 18 anos. Sim. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela diz que é de 10 até 19 anos, e ela classifica também de 15 a 24 anos. Foi provavelmente esses 24 anos que, de repente, foi falado, e foi até um estudo feito por uma revista internacional, né, científica, que disse que o adolescente seria até 24 anos. O Ministério da Saúde trabalha adolescência de 10 a 19 anos. 10 a 19. Bem mais cedo do que eu pensava, um pouquinho depois. Bom, 19 ainda faz parte. Essa extensão da adolescência até 24 anos, na verdade, isso se dá por algumas questões. Uma delas é que alguns estudiosos, né, da área de neurociência, diz que o cérebro está em amadurecimento ainda. Legal. Então, até os 24 anos ainda está amadurecendo. Então, a gente tem uma área específica do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. Sim. E ele é responsável por impulsos,
né, que a pessoa pode ter, tomada de decisão. Então, até 24, 25, acho que ainda está em formação. Outra questão foi a questão social mesmo, né, do adolescente jovem, né, se posso dizer assim, está saindo cada vez mais tarde das suas casas. Então, eles têm ficado mais tempo com os pais. Sim. Né? Até por uma questão de extensão também da educação. Muitos entram na universidade com 20 anos, 20 e poucos anos, e aí retarda um pouco dessa saída deles, né, de casa. E então, tem essa questão, né, do amadurecimento cerebral, a questão social e também o prolongamento da educação. Então, são alguns pontos que fizeram com que se pensasse nessa extensão até 24 anos. Porque eles observam esse agrupamento de comportamentos. Exatamente. Os comportamentos são muito parecidos, mais ou menos dentro dessa faixa. Então, a gente pode classificar tudo como adolescente. Sim. Aí tem essas classificações. Né? Você acha que esses últimos anos, com a questão da gente ter entrado na era digital, de informação, onde há um novo mundo completamente diferente, que eles têm dominado muito bem, junto com a questão da pandemia, você acha que provoca também essa... Eu não acho que é um problema, mas a dificuldade, às vezes, de fazer a próxima transição, por conta do que tudo isso gerou. Eu tenho... meus filhos estão nessa faixa. E eu sei que a pandemia afetou eles em relação aos estudos, Sim. Trouxe uma certa insegurança em relação a certas coisas da vida também, e aumentou ainda a força das telas e do mundo digital na vida deles, porque foi um tempo novo que a gente viveu. Então, eu não sei assim, o quanto que isso afeta a possibilidade de apontar para uma transição mais cedo, né? Ou mais tarde. Eu não sei. Você entendeu o que eu coloquei? Assim, Entendi. Não sei, eu não, assim, eu suspeito que seja um problema, não sei dizer se é. Então, a questão aí, né, que você colocou, desse prolongamento, a questão da aprendizagem. Com Sim. certeza, nós não passamos por uma aprendizagem no período pandêmico. Realmente, eu acredito que para o adolescente isso foi, nossa, imagina você aprender física online. Não. Eu não aprendia nem presencial, quanto mais online. Então, é complicado. Sim, com certeza, muitos deles, Bispo, ainda vão carregar, né, alguns déficits nessa área da aprendizagem. Houve um prejuízo, Houve, né? Houve sim. Agora, a questão da insegurança, de repente, né, pode ser também, que é por conta de todas as transformações que a gente tem vivido pós esse período. Sim. Né? Em relação à tecnologia em si, eu não sei se ela é 100% um problema. Okay. A questão é quando a gente faz uso dela de uma forma desordenada. Né? Então, esses adolescentes, eles nasceram no mundo tecnológico. Sim. Então, a gente não tem como negar. Não tem como escapar. Né? Hoje eu lido com adolescentes que estão ali, parte deles na geração Z, tá? Na geração Z, e parte na Alfa, né? Que já é de 2010 para frente, e que eles já nasceram imersos. Né? Tem crianças de 5 anos que, cara, instala e desinstala aplicativo que eu nunca vou fazer. Né? Então, assim, a questão é o uso, eu acredito, que desordenado da questão tecnológica, né? São muitos tempos de tela que eles estão, né, acessando o tempo todo. Então, isso realmente, assim, para alguns estudiosos, inclusive, traz uma questão relacionada à questão da atenção, da concentração, né, que acaba afetando aí o adolescente, né? Não só o adolescente, mas qualquer um, todos nós, né? Também, se a gente, às vezes, quer focar numa coisa, às vezes a gente não consegue, porque a gente está o tempo todo com o celular, né? Está sendo o tempo todo assim, é uma mensagem que entra, você tem que dar conta, você tem que responder, às vezes aquilo tem que ser muito rápido. Então, eles estão vivendo nesse mundo, do para ontem. E isso, de alguma forma, claro, eu acredito que afete, sim. Né? Então, com certo cuidado, é importante, né, que eles tenham esse certo cuidado para usar a tecnologia. Sim. Agora, a tecnologia, ela também tem um lado que acaba sendo positivo para algumas coisas, Sim. né? Pode trabalhar aqui mesmo favor. É uma tecnologia que a gente está utilizando, né? E que vai atingir pessoas, que pessoas vão assistir esse podcast. Então, acho que tudo com equilíbrio aí, né? Tanto para a gente quanto para o adolescente também. E eu acho que talvez a gente esteja numa fase onde estamos aprendendo, né? Parece que a gente foi pego de surpresa com todos os efeitos
que esse novo tempo trouxe, sem saber como lidar com eles. Exatamente. Mas agora, quem sabe, os pais podem ouvir, aprender e ajustar essas coisas. Eu ouvi algum especialista dizendo que essa geração, a geração Z, sem que ninguém pudesse prever, acabou se tornando meio que cobaia dessa situação, né? Porque ninguém sabia o que eles iriam experimentar com tudo isso, mas a gente está vendo os efeitos e está fazendo os ajustes. Então, um deles que você mencionou, né? Se ele gasta... E hoje eu ouvi essa estatística, de que o brasileiro, claro, né, uma estatística de uma pesquisa muito mais global, fica 9 horas por dia com uma tela na frente dele. Possivelmente, a maior parte do tempo em redes sociais, entretenimento. E a gente chega para os nossos filhos ainda pequenos hoje, né, e diz, olha, está aqui, entretenimento, um outro mundo que você pode entrar, onde as coisas nem são tão reais, você não está tendo interações reais, e vai acostumando com aquilo ali. Hoje os pais talvez estejam abrindo os olhos para dizer, peraí, isso pode ter o seu lugar, pode trabalhar a nosso favor, mas a gente tem que saber medir. Sim. Gente, então, eu espero, né, que qualquer erro que a gente tenha cometido no passado, e a gente cometeu, né, agora a gente começa a tentar corrigir para trazer esse ajuste, para não ter prejuízos maiores amanhã. Mas sim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, e especialmente nessa fase adolescente, a gente precisa estar bem perto ao lado, né, para sermos quem vai apoiar e vai ajudar eles numa fase de um monte de decisões. Sim. Né? É uma fase carregada de decisões, né? E assim, nós, enquanto pais, temos que apoiá-los, inclusive a estar na igreja. Né? Acho que eu posso puxar aqui o gancho para o ambiente da igreja. Né? Eu sempre falo, a gente leva o filho para o curso de inglês, a gente leva o filho para a escola, né? E às vezes não reclama que está levando. Né? Mas a gente tem que cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Então, nessa fase, ele depende da gente, muitas das vezes, para trazer nas programações, para estar aqui. Então, essa parceria pai ministério, ela é extremamente necessária. Né? Algo que a gente precisa ainda crescer é nessa área, né? Desse relacionamento mais próximo dos pais. A gente tem algumas coisas, eu vou falar de igreja local, né? Falando do Ministério de Adolescentes, mas, por exemplo, o Ministério de Famílias fez um workshop que tinha um workshop para pais de adolescentes. A gente teve uma adesão não tão, né, como a gente esperaria que teria pelo número de adolescentes que a gente tem. Né? Tem EBD para pais também, então isso é muito legal. Os pais tinham também que estar, né, nesses ambientes, até para a gente poder conversar sobre essa demanda que o adolescente traz. Como você até colocou, o que muda? Qual é a chave que vira? Né? O que acontece? Muitas coisas, né? Tem a questão que ele está passando mesmo, que é natural, biológico do adolescente, né? Mudanças fisiológicas, hormonais, essa questão mesmo do amadurecimento que ele está, né, aí... Querendo se entender, não sou mais criança, queria ser adulto e não consigo. Muitas mudanças sociais, né? Porque a adolescência, a gente sempre ouve dizer que é a fase de transição entre a infância, né, e a vida adulta. Só que é isso, mas é uma fase de vida do indivíduo. É uma fase que faz parte do ciclo da vida. Não é só uma transição. Não é só uma transição. E muitas coisas acontecem nessa fase aí. Né? Dessas mudanças todas mesmo da idade e também de questões de decisões que ele precisa tomar, até profissionais. Quantos com 17, 18 anos já tem que decidir o que ele vai ser, né? Isso tudo traz uma inquietude, né? Traz uma ansiedade, e nós pais, a gente precisa estar observando isso, né? E se a gente está na igreja também, em parceria com o ministério que acaba desenvolvendo algo para a gente conversar e discutir sobre isso, por que não estar? Né? A gente até teve esses encontros que o Ministério Elo fez, para os pais. A gente teve um que a Kairos promoveu, que foi o jantar, né, com os pais, um culto com os pais e os adolescentes. Foi muito legal esse. A gente teve bastante adesão. E, assim, bispo, os testemunhos, às vezes, que saem desses momentos poxa, há muito tempo que eu não sentava, eu e meus filhos, à mesa para fazer uma refeição. Meu filho nunca tinha orado por mim.
E a gente faz um momento onde os pais oram pelos filhos, os filhos oram pelos pais, né? Legal. Então, são coisas que a gente acaba, de repente, perdendo no dia a dia, né? Sem querer, né? Não tô, né, eu julgo em cima dos pais, nada disso. A vida faz isso com a gente. Exatamente, com a correria. Mas a gente precisa buscar isso de alguma forma, né? Então, essa parceria dos pais com o Ministério do Adolescente, com a igreja, trazendo os filhos, é muito importante para... Você não diria que nada substitui isso? Assim, maior e melhor parceiro para o Ministério do Adolescente, sem dúvida, vão ser os pais. Sim, sim. Né? E eu fico pensando que pais de adolescentes deveriam ficar extremamente felizes de terem uma igreja ou um ministério ou adultos que estão interessados em ajudarem eles nesse processo que às vezes é tão desafiador. Sim. Né? De propriamente levar seu filho, sua filha no caminho que está à frente deles, ajudar eles a enxergar as possibilidades, ajudar eles a tomarem decisões. Eu fico super feliz que meus filhos tiveram pessoas como você, pessoas, né, ao redor deles, que estavam no meu time, né? Estavam me ajudando a olhar para eles com um olhar muito especial. Então, fica a pergunta, e a gente parece que a gente entrou nisso, porque a pastora Andréa está aqui revelando o que deve estar, né, guardado lá no fundo do coração, numa pequena dor. A gente precisa que os pais estejam envolvidos. Sim. Mas muito melhor do que a gente, seus filhos precisam desesperadamente disso. Né, que vocês têm, né, que os pais tenham esse olhar de cuidado e de aproveitar as ferramentas que estão sendo dadas. Verdade. É de graça, né? e tem um efeito fantástico e eterno na vida deles. Sim, e assim, né, essa parceria, ela é importante, né? A gente está aqui para isso, para ser um canal, né, para abençoar os filhos, né? Mas ninguém melhor que os pais para abençoá-los. Eles são a maior autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, são os Tem uma pais. influência absurda. Então, a gente vai só ser os parceiros, realmente, aqueles que vão estar juntos, né? Vamos lá, tá com essa situação? Vamos dar a mão, vamos tentar passar por essa situação junto, né? Vamos caminhar aí para ver o que a gente pode fazer para que esse adolescente, no caso, não se perca. Isso aí. Né? As distrações, como eu falei, que aconteceu comigo, né? Causaram algumas dores, entende? Então, assim, para que a gente... Não que o adolescente não tenha que ter uma frustração, outra, nem isso. Não estou falando disso, porque isso também já é outra conversa, né? Que hoje também acho que tá todo mundo... Que a gente tem que ter uma super proteção, isso também não é legal, né? Mas frustrações acontecem na vida e vai acontecer de alguma forma. Mas, assim, tem coisas que são desnecessárias realmente eles passarem, porque... podem evitar muitas coisas lá na frente na vida do adolescente. Se ele cresce nesse ambiente, se ele já conhece a identidade dele, né, de quem ele é em Cristo, né, e a gente tem trabalhado isso, amadurecimento espiritual, para quando ele estiver em alguns espaços, eles realmente serem exemplo, né, Saem firmes, né, segurança, consolidados, né, assim. Então, é um pouco disso que a gente precisa, de repente, pensar e plantar, realmente, semear na vida deles, né? E foi interessante que você mencionou a sua própria experiência. Em algum momento da sua vida, você falou, esse momento eu fiquei afastado. Eu fiquei longe daquele ambiente. E você até depois colocou, eu preferia que isso não tivesse acontecido. Na verdade, esse eu acho que é um dilema que todo adolescente tem. Qual vai ser o real prejuízo se eu sair um pouquinho? Ou se eu simplesmente abandonar isso? Que parece que não faz mais muito sentido para mim, eu não sei se eu acredito do mesmo jeito que eu acreditava antes, não sei se a minha fé amadureceu e vai para uma outra direção, seja o que for o argumento, será que tem prejuízo de verdade? E você não está colocando isso, pastora, né? Como quem diz assim, estou falando porque eu sou pastor, eu preciso advogar por esse lado. Não, é uma experiência do seu coração. Sim, e eu conheço um monte de gente, várias pessoas que têm o mesmo discurso. Lá atrás eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa porque era para o meu bem, para o meu prazer, para as minhas vontades, para a minha liberdade. E eu descobri em pouco tempo que isso não tinha nada a ver com liberdade. Não mesmo. Você encontra um vazio em vários aspectos, você é ferido desnecessariamente. Eu tenho o outro lado, eu nunca vou saber o que seria uma adolescente, uma juventude longe de Deus. Eu fico curioso? Claro que eu fico. Eu sou normal, né? Como é que teria sido a minha vida se eu tivesse experimentado coisas longe de Deus, longe da vontade dele, para simplesmente suprir desejos, apetites pessoais? Nunca vou saber, porque tive um privilégio muito grande do que você acabou de falar.
eu costumo falar, e você já deve ter ouvido, que a igreja local, ela me salvou. E salvou um monte de gente que eu conheço, né? Me salvou não no sentido do que Jesus fez por mim apenas me salvando, e usando a igreja também para me apontar nessa direção, mas me salvou por várias coisas que não aconteceram na minha vida, que foram prevenidas quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando me tornei adulto, quando tive que assumir novas posições como pai, como marido, como líder, seja o que for. O que foi aprendido, nada do que eu aprendi na igreja local foi desperdiçado. Tudo me ajudou a apontar na direção certa. Então eu sou a pior pessoa que não tem nenhuma autoridade para identificar isso. Eu só sei esse lado da história. Mas eu não podia estar mais feliz com isso. Eu não tenho o mesmo discurso que você, embora tenha um monte de problema que aconteceu na minha vida, e falhas, e erros, que faz parte da vida. Mas é interessante, você está falando como alguém que estava lá. E pode dizer, né, que tipo assim, graças a Deus que eu gosto de dizer que você tinha uma âncora. Você desviou um pouquinho e foi para um mar, né, um pouquinho mais distante, mas a âncora ficou lá. Com certeza. Né? E não foi tão complicado voltar para o lugar que você tinha começado. Com certeza. Essa âncora... Poderosa, que é o que a gente quer firmar no coração dos nossos adolescentes. É o que a gente quer com a ajuda dos pais, com a ajuda de toda a igreja, com a ajuda de todo mundo, realmente estabelecer uma âncora no coração. Não para prendê-los. A gente sabe que a vontade deles acaba sendo o que eles vão fazer mesmo, mas para quando, se em algum momento houver essa deriva, né, essa saidinha um pouquinho para um lado ou para o outro, que às vezes faz parte da sua história, vai fazer parte da história de muita gente, não vai precisar fazer na história de alguns, né, graças a Deus, mas a âncora está lá, firmada. Verdade. Eu lembro de já falar para algumas famílias assim, inspirados por Deus, porque eu não sabia de nada. Alguns pais sofrendo, porque os filhos estavam longe de Deus, longe da igreja, longe do convívio, do relacionamento. E eu falava para eles assim, em alguns momentos eu falei isso inspirado por Deus. Não era só um desejo. Eu falei, olha, eles sabem o caminho de volta. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei o que vai acontecer. Eu lembrei do filho pródigo, né? Ele sabe o caminho de volta. Não sei o que precisa acontecer para chegar nessa disposição de voltar. Então, é um consolo que a gente pode ter, mas melhor é nem precisar desviar, né? Verdade. Melhor. E a gente tem sido, assim, agraciado com muita gente boa que serve. Hoje nós somos uma igreja em vários lugares. Nós tomamos uma decisão de não sermos um grupo de igrejas que apenas se apoiam, mas de sermos uma igreja apenas que transborda em vários locais. Estou falando da Nova Vida, Família da Fé. E quando lá atrás a gente convidou a pastora Andréia e o pastor Marcelo para assumirem essa responsabilidade, um dos pontos mais importantes foi a criação de um grupo de liderança de adolescentes que hoje a gente tem nos vários setores da igreja. São, se não me engano, cerca de 27 centrais Nova Vida, que são quando os líderes estão juntos. E a pastora Andréia lá atrás começou também a servir os nossos líderes de adolescentes. Sim. Em cada um dos nossos campos aí, né? Seja Bom Sucesso, Parque Fluminense, Piedade, Bangu, Nova Holanda, a Penha, Maricá e mais vários outros, que eu vou acabar esquecendo o nome de algum. Eu estava puxando já aqui a central. E esse é uma ferramenta que Deus nos deu que foi muito eficaz, tem sido uma benção. Como é que tem sido a sua experiência de servir esses líderes? É uma experiência, assim, eu sempre falei, né, Bispo, que isso foi realmente algo, assim, muito do coração de Deus, né? Eu creio também. Olha, eu acho que isso fez muita diferença. Na ocasião, nem tinha tido reconhecimento ministerial ainda. Eu estava ali como facilitadora do grupo, né? E somos um grupo de lideranças. E como foi bom para a gente alinhar realmente, né, a visão da igreja, para a gente trocar experiência, porque o objetivo do grupo, a princípio, né, é trocar experiência. A princípio não, até hoje é essa mesmo, para a gente poder caminhar juntos enquanto denominação. Sim. E tem sido uma experiência muito boa. Essa semana a gente tem falado bastante, né? A gente teve alguns encontros já presenciais, onde a gente conversou, planejou algumas coisas juntos. Mas o interessante desse grupo, especialmente, aí é o que eu posso falar, né, é que a gente não determinou assim, a gente vai trabalhar a mesma coisa todo mundo o ano todo. Porque a gente acabou meio que entendendo que cada igreja
mesmo nós sendo de uma denominação única, tem a sua cultura, né? Tem a sua questão social, tem a questão dos adolescentes, né, que estão envolvidos ali. Mas no final, quando a gente trocava, o que você vai falar? Qual foi o seu planejamento? O que você pensou? Sempre tinha algum tema parecido ou igual que a gente estava trabalhando. Então eu falava assim, gente, ó, o Espírito Santo está nesse negócio, né? Está direcionando a gente aí para trabalhar com os nossos adolescentes. E são líderes também com o coração voltado para esse ministério. Todos que eu falo ali, né, são pessoas muito especiais, né, que amam também servir os adolescentes. A gente traz, às vezes, né, um para o outro, né, algo que, de repente, a gente precisa ajustar sempre. E isso é natural, né? A gente não vai fazer tudo certinho, 100% do tempo. Tem coisas que a gente ministerialmente faz que a gente precisa ajustar. Sim. E tá tudo bem. E é muito bom quando você tem um grupo para você falar sobre isso, conversar sobre isso, trocar, né? Procurar um ao outro. Às vezes a gente não fala com o grupo todo, mas tem aqueles que, de repente, né, te procuram mais e você conversa. E é muito bom estar com esse grupo. Eu digo que eu preciso também, né, me voltar mais para eles. Né? Hoje eu acabo ficando um pouco aqui na igreja local também, né, dando atenção para Cairóis. Mas a Cairóis também, daqui a pouco vai caminhar, né? E aí a gente, não que eu vá deixá-los, né? A questão não é essa. Assistindo, você tem que tomar cuidado. Mas de modo que eu também possa estar junto com esses outros líderes nas outras igrejas também. Hoje a gente está se preparando, porque agora no mês de outubro a gente vai ter o evento, né? Que reúne todas as igrejas, que é o Unânimes. Então todos convidados, não deixem de vir para o Unânimes, vai ser muito legal. E a gente está naquele momento de preparar, de conversar como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí a gente estava vendo lá, né, quantidade de adolescentes. A gente tem bastante adolescentes na denominação, graças a Deus. Igrejas que época tinha 20, que hoje tem 80. Meu Deus. Né? Então, assim, isso é poder de Deus, sabe? E pessoas disponíveis, né, bispo? Para isso. Porque para a gente realmente servir o adolescente, a gente precisa amar. Primeira coisa, né? Isso. Ouvir, né, o adolescente, dar esse espaço de escuta para ele. Né? É uma sede que eles têm muito grande. Exatamente. Né? Todo mundo tem, mas parece que já é uma propensão dele pensar, não vão me ouvir, né? Talvez justamente eu sou muito novo, seja o que for, e quando você revela, não, eu quero ouvir você, isso traz um valor muito grande. Exatamente. E isso me lembra essa questão do ouvir, de mostrar para eles o quanto eles são importantes, né? Quando Paulo, né, encoraja Timóteo, né, que ninguém, né, despreze você por você ser jovem, né, mas seja exemplo. Né? Então, a gente sempre, né, fala isso para eles. E eles são, né, dentro daquilo até que Paulo fala para Timóteo, né, encorajando ele naquele momento, né, na palavra, no procedimento, na fé, no amor, né? E na pureza. Isso. Então, são coisas que, não sei se está nessa ordem, mas são coisas que são importantes. E a gente, enquanto liderança, a gente precisa carregar isso, né? E encorajar os nossos adolescentes também para serem assim. Não que a gente vai ser perfeito, né? Mas de modo que a gente possa também ser influência na vida de outras pessoas. Assim como o Timóteo estava sendo enviado lá para a igreja de Éfeso naquela ocasião, né? Então, que os nossos adolescentes, que as nossas lideranças da Central, nós sejamos todos assim, exemplo. Porque para liderar adolescente também, a gente precisa ser um pouco assim, né? Autênticos. Com certeza. Né? No sentido daquilo que eu falo para ele, ser algo que não esteja desvinculado da minha prática de vida. Né? Então, eu falo, eu prego, mas eu também tenho que viver. Para que ele olhe para mim e fale assim, não, realmente, né? A tia Andréia está falando aqui para mim, mas ela está vivendo um estilo de vida que ela tem falado para mim. E ele, às vezes, o que você pregou lá 40 minutos, às vezes vai ficar uma palavra. Ou às vezes nem vai ficar, de repente, uma atitude que você teve, né? E aí ele vê, não, realmente, a tia Andréia fez isso, mas ela falou isso aqui, realmente ela está caminhando nesse sentido. E essa geração, né? Parece que tem um radar sim. aumentado, né? Assim, expandido no que diz respeito a identificar quando a coisa é falsa. Então, é muito legal, eu adoro isso. Eles são nossos melhores identificadores de quando a coisa não é autêntica.
porque eles têm sede de autenticidade, né? Eles precisam de que o que eles estejam vendo não seja fake, né? Verdade. Já tem muita chega fake, de né? fake para tudo quanto é lado. Tem que ser algo que realmente traga a verdade. Traz um alívio muito grande para eles, uma segurança muito grande. E é fantástico. Eu estava pensando enquanto você estava falando, a gente está quase chegando no nosso tempo aqui. Parece que nem, né? Passou 10 minutos, passou quase uma hora. E eu falo dessa. Mas é para isso que você está aqui hoje. Que é justamente isso. Assim, eu identifiquei, na nossa experiência, que quem traz adolescente para o convívio na igreja não é a igreja, são os adolescentes. Existe algo que a gente consegue, talvez, ativar neles, que é a nossa parte, talvez, mas quem faz isso acontecer são eles. Adolescente que atrai adolescente, que traz para perto e caminha junto, a gente vai ajudá-los nesse sentido. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Porque uma coisa que eu sei que não pode falhar é que eles tenham boas referências. Eles não conseguem fazer isso só porque eles querem. Existe gente por trás ajudando, dando força e sendo exemplo para eles, espelho para eles. E eu não podia estar mais feliz de te agradecer pela equipe toda, né, que tem sido essa referência na vida de tanto adolescente, que vai passar rapidinho o tempo e eles vão estar ocupando espaços muito mais relevantes que daqui a pouquinho, não demora muito. Você falou de Timóteo agora, Paulo escreve, imagina, né, a gente chega agora, está abrindo uma igreja grande, um espaço grande, a gente vai colocar um jovem, casal lá, seja o que for. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está com ele. Né? Eu acredito demais nisso, eu acredito que é o futuro da igreja, é justamente equipar esse pessoal todo para a obra, para o trabalho. E eles vão alcançar pessoas que a gente não consegue. É verdade. E isso tem que acontecer desde a adolescência, né, Bispo? Porque só para fazer uma exemplificação aqui, quando eles começam também a servir na igreja. Né? Por exemplo, hoje na igreja local a gente tem lá uma equipe que a gente chama de teams. Sim. Então eles servem, tem um grupo, né, como tem ministérios na igreja, tem na Kairos. Então eles fazem louvor, eles fazem start, eles fazem mídia tecnológica e recepção, tem tudo lá, né? Trabalham com tudo. Então, para eu também não esquecer e não deixar de falar alguma oração, tem vários teams. E aquilo ali já vai desenvolvendo o adolescente. Além de desenvolver ele, você consegue inserir ele também, né, no contexto da igreja. E eles se acham, nesse caso, pertencentes à igreja. Eles não se veem como alguém que... Eu estou ali, um grupo de adolescentes dentro daquela igreja. Não, ele não pensa assim, eu sou parte. Então, isso para o adolescente é importante. Tem muita força. Ele se sentir parte da igreja, né? E realmente a gente reforçar isso. Não, vocês são parte, vocês são igreja, dentro dessa igreja, dentro do grupo, mas fazendo isso. E para que eles se desenvolvam e depois eles sejam lançados realmente para a igreja local. Sim. Então, quando eles vão para a juventude, ou que dali da Kairos eles começam, quando se tornam jovens, servir, né, no louvor da igreja, por exemplo. Vejo vários que foram adolescentes, que começaram ali na Kairos, que hoje, né, ministram, tocam bateria, né? Tocam tudo. Estão ali no louvor da igreja. E hoje mesmo a gente já tem... no start daqui de Jacarepaguá, alguns adolescentes inseridos. E aí, quando você falou do adolescente trazer o adolescente, por isso que eu lembrei disso, é justamente isso. Quando o adolescente está aqui no culto da manhã, que ele não conhece a igreja, mas tem um adolescente lá no start, ele é recebido por um adolescente, que vai falar do Kairos, que vai convidar, né? E vai adolescente para adolescente, é totalmente diferente. Ele se sente mais, né, junto disso. Além dos adolescentes vocacionados, né? Servindo na NV Kids, por exemplo. A gente teve um evento que foi muito legal. A gente teve um vídeo sobre esse evento que teve quase 500 mil visualizações. Que foi um evento do Sênior, que os adolescentes vieram para ajudar o pessoal da terceira idade a mexer nos aplicativos, né? E foi gravado um vídeo do pessoal falando sobre a internet, o que eles tinham aprendido. Então, isso desenvolve ele também ter, né, esse carinho, esse amor, né, com essa outra geração, que às vezes tem faltado da gente honrar um pouco as gerações que vieram antes da gente, né? Então, isso também desenvolve isso no adolescente. Então, tudo isso na igreja acontecendo só vai formar, consolidar, né, e abençoar os adolescentes. É verdade, meu Deus. Isso mexe muito comigo, porque quando eu vejo um adolescente servindo, uma das coisas que eu amo demais é perceber outros vão ver.
e aquilo ali inspira e encoraja outros. Às vezes você falou, ele vai ser recebido por um adolescente que vai falar. Se ele não falasse nada ainda assim, já tinha inspiração porque ele está servindo. Então, Sim. a força é muito grande. E realmente esse evento deles ajudarem o pessoal mais velho foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu fiquei impressionado realmente com como isso, né, refletiu, quanta gente conversando sobre o assunto online, e mais de 500 mil visualizações, muitos comentários interessantíssimos ali, engraçados, né, falando da idade das senhoras que falavam, eu tenho tantos anos, que isso, está muito nova, né? Foi mesmo. E foi muito legal isso, e também é um testemunho que elas têm alguma coisa, né, que traz juventude para a vida. Então, isso é muito legal, e eu fiquei super feliz. E eu tenho plena convicção que é o Espírito Santo que está dirigindo a vida deles, a vida da liderança, a vida de pessoas hoje que podem influenciar nesse aspecto dentro da igreja, para que a gente possa atingir e alcançar mais e mais pessoas. E esse vídeo, na verdade, assim, não é nem para a gente se ficar orgulhoso com isso, não é isso. É interessante até para outras pessoas verem e fazerem a mesma coisa, né? Para inspirar, de modo que os adolescentes também de outros locais possam também fazer algo parecido, né, que vai abençoar pessoas, né, da terceira idade ou qualquer outra idade que muito for. Legal. Né? É uma dica muito legal. Ajudar nessa parte de internet, de tecnologia, para pessoas Eles que sabem tudo disso. E só voltando aqui na central, que eu acho que eu não acabei, né, de falar, a gente acabou falando de outras coisas. Como eu falei, né, são líderes também com o coração, né, voltados para esses adolescentes, e eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer através da vida deles, né? E no que depender de mim, eu também quero estar, né, ajudando nisso e junto disso, né? Não sei nem se a palavra é ajudar, mas estar junto, acho que é a melhor palavra para dizer, porque quem me ajuda é o Senhor, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que estar na dependência dele sempre, reconhecer que é ele que faz, né? A gente é só mesmo instrumento nas mãos dele. Então, minha oração sempre é que cada vez mais a gente tenha mais adolescentes. No próximo Unânimes eu queria que essa igreja ficasse aqui lotada de adolescentes, né? É possível, a gente consegue. Vai ser, eu creio, né? De modo que também eles, né, tenham um momento aqui entre as igrejas, que é muito legal também isso, né? E Deus visita de uma maneira tão especial em momentos assim, né? Eles amam também, né? Toda essa movimentação, os próprios líderes da Central lá falam, né, das outras igrejas, nossa, eles já estão ansiosos por esse momento, né? E creio em Deus que vai ser um momento muito especial. Esse ano a gente vai falar um pouquinho de emoções, né? Já está com a data? Então, já, 5 de outubro. 5 de outubro. Primeiro sábado de outubro. Legal. Né? Já foi marcado e vai ser benção. Vai sim. Quando eu penso nesses líderes de adolescentes nossos, de cada uma das nossas igrejas, eles têm um lugar muito especial no meu coração. Porque para alguns lugares no ministério, você sabe que, claro que a pessoa tem que ter uma paixão ali, um coração ali voltado, mas esse para mim é muito específico. Eu acho que Deus planta exatamente esse tipo de coração nessas pessoas. Ela olha para o adolescente com um olhar diferente. Então elas são muito preciosas. Fica a imensa gratidão né, e realmente alegria e prazer em nome de toda a igreja, todo mundo que serve nesse ministério tão maravilhoso. Conversei hoje com minha querida pastora Andréia. Que honra, que prazer tê-la por perto aqui, já há 18 anos, esse tempo todo, servindo sempre com prazer, com alegria, com dedicação, com muita fidelidade. Ela, o pastor Marcelo, e especialmente os nossos adolescentes poderiam vir aqui fazer coro comigo de como são felizes e gratos pela vida de vocês. Antes da gente terminar, fica à vontade, se você quiser falar alguma coisa para quem está nos ouvindo. Vou falar. Bom, Bispo, primeiro eu te agradecer pela confiança, né, de estar aí nesse ministério, e eu creio que não foi à toa, né, Deus, né, que conduziu tudo, né, e eu tô aqui realmente grata por isso, né, sempre. E eu quero agradecer primeiramente ao pastor Marcelo, né, por estar junto comigo nisso. Quantas vezes, né, a gente, de alguma forma, né, abre mão de algumas coisas para estar junto dos adolescentes, mas não é um peso, realmente é algo que a gente ama fazer. Quero agradecer toda a equipe da Kairos, professores que servem, né, junto comigo. Eu não faço nada sozinho, se vocês não estivessem juntos também, né, como seria, e todos os líderes da Central.
de NVTIM, né, que é a nossa central das nossas igrejas, aos pastores, né, das igrejas também, que também nos apoiam, né, nesses ministérios. E tem sido um prazer servir vocês. E como eu falei, o coração do adolescente é terra fértil. Isso. Né? E nós possamos ser aqueles que vão semear grandes coisas nas vidas deles, que são coisas que vão ficar para a eternidade. Amém. Bom, é isso. Obrigado, pastor. Nada. Muito obrigado. É uma alegria, um prazer conversar contigo. Muito obrigado a você que participou com a gente, se envolveu aqui, escreveu qualquer coisa aí, né? E participou conosco. Ter ficado até agora com a gente nessa noite. Semana que vem a gente tem mais podcast Vida na Vida. Eu espero que nessa oportunidade o Espírito Santo também tenha falado ao seu coração, trazido mais vida para a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe você e até a próxima.